autoridades, engenheiros, empresários, produtores rurais, universitários, ambientalistas, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado Pedro Kemp, presidente da Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social, e do deputado Amarildo Cruz, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável neste Parlamento, em conjunto com o deputado federal Zeca, do PT, recebem todos para o primeiro seminário sobre o tema Os Impactos dos Agrotóxicos na Sociedade. Para a realização deste evento, contamos também com a parceria do Comitê MS contra Agrotóxicos. Para compor a mesa dos trabalhos deste seminário, vamos receber os proponentes, excelentíssimos senhores deputados estaduais Pedro Kemp e deputado Amarildo Cruz, juntamente com o deputado federal Zeca, do PT. Registramos a presença do senhor Gerson Faquina, delegado federal do Desenvolvimento Agrário no Mato Grosso do Sul, senhor Dirson Arthur Freitag, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, Geilson Duarte, presidente da CUT-MS, senhor Esther Guimarães Cardoso, vice-presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Grande, senhor Francisco Solberger Paca, diretor técnico das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul, SEASA, senhor Ronaldo de Souza Costa, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, de acordo com a programação, nós teremos neste primeiro momento a nossa primeira mesa técnica com o tema Diagnósticos e Impactos dos Agrotóxicos no Trabalho, Saúde e Ambiente. E, na sequência, teremos um segundo painel sobre garantia de consolidação de sistemas produtivos viáveis e seguros. Convidamos, juntamente com os proponentes, para compor esta mesa técnica deste primeiro painel, os palestrantes, professor doutor Vanderlei Antônio Pignatti. Convidamos também o palestrante deste primeiro painel, pesquisador Luiz Cláudio Meireles. Convidamos a palestrante deste primeiro painel, a professora doutora Márcia Scarpa, de Campos Melo. Para coordenar esta primeira mesa, os excelentíssimos senhores deputados estaduais, Pedro Kemp e deputado Amarildo Cruz, juntamente com o proponente deputado federal Zeca, do PT. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade, da democracia, cumprimentando a todos, nós declaramos aberto o primeiro seminário sobre os impactos dos agrotóxicos na sociedade. Esta audiência, esse seminário é uma realização conjunta do mandato do deputado federal Zeca, do PT, também do deputado Amarildo Cruz e do nosso mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Desejamos boas-vindas e agradecemos a presença de todos que se fazem presentes aqui e que demonstraram interesse no debate de um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa, à Casa de Leis e da Cidadania. Para sua saudação inicial e para falar das motivações da realização desse seminário, nós vamos passar a palavra para o deputado federal Zeca, do PT. Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras que nos prestigiam neste momento e neste ato importante para a vida de nós todos. Quero agradecer, portanto, a presença de cada um dos senhores, das senhoras, agradecer o apoio fundamental sem o que
com certeza nós não teríamos condições de promover esse seminário, a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Pedro Kemp, do deputado Amarildo Cruz. Agradecer a presença que nos honra dos nossos palestrantes e dizer a todos os senhores e as senhoras que esta ideia surgiu a partir da publicação feita pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer. Abri esse debate na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, participo dela como membro efetivo, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, meu partido, e a partir daí começamos a articular, para que pudéssemos, porque é uma atividade conjunta, realizar este evento que é importante para nós todos. Evidentemente que nós não pretendemos parar aqui. A partir de agora, e recebi um convite do Instituto Nacional do Câncer para ir ao Rio, a articular com eles um seminário nacional. Nós queremos levar, se possível, a cada um dos estados, aqui no nosso estado, se possível, a cada uma das principais cidades. Nós sabemos, e depois da publicação do INCA, publicações feitas pelas redes de televisão têm mostrado a realidade que vive aqueles que trabalham com agrotóxico nas nossas lavouras. Eu contava agora há pouco, a estes que nos prestigiam, que o ano passado eu tive a oportunidade de visitar praticamente todos os assentamentos. E, portanto, tive a oportunidade de ir em Guialopes da Laguna, num assentamento chamado Rio Feio. E encontrei um número grande de trabalhadores rurais assentados, jamais sem nenhum brilho no olho, sem nenhuma motivação. Me contaram que produziam felizes mel, eram apicultores, até que um determinado dia, um grupo adquiriu a fazenda do lado, plantou sua soja, o seu milho, e começou a borrifar veneno de avião. As abelhas desapareceram. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. Evidentemente que não somos, a qualquer custo, contra a utilização do agrotóxico. E para fazer um debate aprofundado, nós trouxemos neste seminário algumas das figuras mais representativas, capazes de nos contemplar com um debate aprofundado e que nos permita, a partir daí, orientar a nossa ação e, concretamente, propor projetos que, eventualmente, podemos levar para a Câmara Federal. Esse é o nosso objetivo, por isso nós estamos aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Com a palavra o deputado Amarildo Cruz, também um dos propositores desta audiência pública, deste seminário, para dar continuidade à condução dos trabalhos. Quero rapidamente aqui cumprimentar a todos, cumprimentar o deputado federal Zeca do PT, do deputado Pedro Kemp, que também conosco são proponentes dessa audiência pública, a todas as autoridades convidadas, os presentes, técnicos, todos que são interessados diretamente no debate dessa questão. Quando o deputado Zeca nos procurou para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública e discutir com mais profundidade essa questão, tanto eu quanto o deputado Pedro Kemp, com certeza, vimos aí a oportunidade de nós podermos nos aprofundar num debate que acho que o nosso Estado está um pouco atrasado, inclusive, com relação ao aprofundamento das discussões, da propositura, mudanças ou novos rumos na legislação, ações que devem se cobrar do poder público, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal. Enfim, discutir com mais profundidade um tema que, numa simples leitura, em qualquer dos artigos que são publicados, seja na área da saúde, na área da agricultura, na área do trabalho ou na área do meio ambiente, relacionados ao uso de agrotóxicos, principalmente no nosso Estado, nos assusta. Nos assusta por ser o Brasil há um bom tempo o país que mais consome, que mais usa agrotóxico nas suas lavouras, na sua produção. E nós sabemos,
e os estudos que têm sido publicados, principalmente pelo Instituto Nacional do Câncer, mostram, pelo menos indicam claramente uma relação que tem entre o aumento do consumo, a forma como ele é aplicado nas lavouras, principalmente aqui no nosso estado, o aumento e a evolução de doenças que têm se manifestado no nosso povo. E aqui no nosso estado, em particular, com um agravante, que é a questão do não controle, ou do controle muito frágil da entrada de agrotóxicos pela fronteira seca do Paraguai e da Bolívia. Agrotóxicos, inclusive, que já não são mais utilizados, que são proibidos na maior parte dos países no mundo e que continuam sendo aplicados e consumidos, aplicados na lavoura aqui, na produção agrícola do nosso estado. Então, eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo de colocar esse debate, né, no centro das discussões aqui no nosso estado. Além disso, também uma oportunidade de nós podermos estudar alternativas na legislação, tanto federal quanto estadual, para melhorarmos o controle, para melhorarmos o papel do Estado e também de discutirmos alternativas para que a gente possa tentar compatibilizar aí os interesses que nós temos numa escala de prioridade. A saúde, em primeiro lugar, porque sem ela não tem vida. A preservação ambiental, que é fundamental para a preservação da vida. E, logicamente, a produção e a economia, que também é importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Nós temos um desafio muito grande pela frente. Espero que aqui seja um passo inicial para que a gente possa aprofundar o debate, realizar outros seminários, criar um comitê, discutir com mais profundidade essa questão e, com certeza, poder produzir boas ações, boas alternativas para a gente poder responder à altura da necessidade e da expectativa que a sociedade tem para nós, principalmente homens públicos, que possamos dar resposta a esses desafios, e esse é um grande desafio, essa questão do consumo de agrotóxicos no nosso estado. Então, quero agradecer a presença de todos, também fazer essa saudação e já partir aqui para o... Tem um vídeo antes, tá? Tem um vídeo? Vamos partir aqui então para a apresentação do vídeo. Sejam todos bem-vindos, bom seminário, boa discussão para todos nós. Muito obrigado. Já entra automaticamente, eu tenho que chamar. Isso aqui, ó. Então, antes de iniciar as palestras, nós vamos assistir ao vídeo O Doce Veneno dos Campos do Senhor. Doce veneno nos campos do Senhor. Você sabe o que está por trás das frutas e dos legumes que você consome? Uma investigação exclusiva revela as graves consequências do uso indiscriminado de agrotóxicos. No sertão nordestino, encontramos trabalhadores desprotegidos que se contaminam todos os dias. Uma região onde a incidência de câncer chega a ser 30% maior do que o normal, sob efeito de substâncias destinadas a proteger as lavouras contra as pragas, a água e a produção agrícola acabam se tornando ameaças ainda maiores e toda a população pode ser atingida. Aqui Roberto Cabrini e este é o Conexão Repórter de hoje. Uma terra de suor e sangue. Uma terra e seus contrastes. O retrato árido de um povo. O olhar da doce inocência. Aqui, no sertão nordestino, a vida e a morte se confundem. Até hoje não se sabe dizer se o pistoleiro o seguiu de moto ou se ele estava aqui esperando. Sei que ele tombou aqui. Uma área fértil, próspera. Frutas que abastecem o Brasil e o mundo. Mas aqui também, um local que guarda uma realidade inquietante. 78% dos alimentos ingeridos têm agrotóxicos. Pessoas que morrem antes do que deveriam morrer. Em uma região onde a incidência de câncer é 38% maior do que o normal. A ameaça invisível. Os campos verdes que enchem os olhos. As plantações que à primeira vista simbolizam a vida.
Já tenho o quê? Quase 3 anos. Já estou mais de 25 anos trabalhando com veneno aí. Eu creio que esse um dia o corpo não suporta não, né? Nós viemos para trabalhar na agricultura, não tem coisa. Eu morri aqui. Botou o dedo, depois outro dedo Depois outro dedo e tirou 2 em Fortaleza também. e depois a perna, Depois da perna, foi cortando em pedaço. até chegar à morte. O senhor teria condição de levantar o caso dele? Eu sei, Não, porque a gente não tem tempo para isso agora. mas é que nós temos a certeza que ele trabalhou aqui. Sim, mas aí você tem que buscar outros, mas eu não vou poder tirar alguém. Primeiro, esse arquivo morto. São longas jornadas de trabalho, expostos ao veneno mortal e suas graves consequências. Tudo parece estar bem, só parece. A gente observa que vocês estão lidando com uma substância altamente tóxica sem os equipamentos devidos. Por quê? Porque tem que usar tudo, né? Mas só que... Mas vocês não estão usando tudo. Sinceramente, você trabalha de que jeito? Mostra pra mim como você trabalha. Quando você faz essa função que ele está fazendo, como é que você faz? Para consegui-lo, não é preciso muito esforço. Aqui é muito fácil comprar veneno? Mais fácil comprar veneno que comprar droga. Sou o Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Só precisa abrir algumas informações. Eu vou te dar a receita como se você fosse dar pra cá. Ah, entendi. Você meio que dá um jeitinho, né? Vocês vendem agrotóxicos sem receituário agronômico? De jeito nenhum? A maioria pequeno produtor não tem essa facilidade, então a gente dá a receita. Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Cortamos o Brasil. 3 horas e meia de voo, até desembarcarmos em Fortaleza. Por terra agora, viajamos pelo interior cearense. Nosso destino, uma cidade a 200 quilômetros da capital. Bem-vindos a Limoeiro do Norte. Este é o cenário. Aqui na região da Chapada do Arapoti, vivem perto de 150 mil pessoas que não conseguem se defender contra o uso indiscriminado de agrotóxicos. O que vai acontecer diante de tudo isso? Qual o futuro? Aqui a doença se agravar cada vez mais, morrer mais cedo. Eu tenho observado que na região a gente tem tido muitos casos de doenças hematológicas. E isso pode ter uma relação com o uso de agrotóxicos. Cenas que vamos encontrando. A droga que salva a lavoura e contamina a terra. Como é que a gente pode se sentir seguro com a água dela? Cheguei lá, ele já estava usando fralda descartável, estava todo inchado. A barriga dele estava muito inchada, a cor dele, nossa, estava assim... Aqueles que tentam mudar essa rotina de dor, muitas vezes acabam eliminados. Esse é o local onde José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé, foi assassinado. Uma estrada pouco movimentada. De um lado arbustos, do outro plantação de banana. Um assassinato. Uma voz que se cala. Uma verdadeira guerra civil, contra o agronegócio. Vocês consideram um homem marcado para morrer também? Olha, nós estamos no berço da pistolagem. Nós estamos cientes do que pode acontecer. Os campos verdes que enchem os olhos. As plantações que à primeira vista simbolizam a vida. E o outro lado, o do inimigo oculto, que mata lentamente, dia após dia. O senhor sabe que a incidência de câncer aqui é muito mais alta do que o normal. A minha família não sabe que eu trabalho por causa que eu não digo, né?
pessoa na empresa que viesse aqui para dizer como é que você está, se precisa de alguma coisa. Nada disso. No palco da discussão, ele, o alimento. Aparentemente inofensivo, saudável, mas que pode representar riscos à saúde. Esta é a história da ameaça silenciosa. Antes de dar prosseguimento chamando o nosso palestrante, quero aqui fazer alguns agradecimentos. Registrar e agradecer a presença do senhor Luiz Alberto Moraes Novaes, diretor da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASul, senhor Cristiano Bortolotto, presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja, Vicente Mota de Souza Lima, técnico do IBAMA em Educação Ambiental, vereador Álvaro Ribeiro Fernandes, o vovô do PT da Câmara Municipal de Jardim, Marcelo Ângelo, diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, representando aqui o prefeito José Domingos Ramos, de Ribas do Rio Pardo, prefeito Zé Cabelo, Daniel Almeida, delegado do Sindicato Rural de Ribas do Rio Pardo, a senhora Terezinha Cândido, presidente do Sindicato Rural de Coxim, senhor Nilton Pereira de Souza, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Marinalva Maria de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Campo Grande Região, Carmélio Romano Ross, presidente da Associação dos Produtores de Sementes e Mudas de Campo Grande, Rosa Maria da Silva, presidente da Associação Broto Frutos Culinária do Cerrado, e Ademir Geraldo da Silva, do Conselho Fiscal da Associação Broto, o senhor Luiz Evandro Loef, neste ato, representando o Sindicato Rural do Chapadão do Sul, o senhor Felipe Loef, representando a Fundação Chapadão do Sul, Alberto Feidem, representando o Comitê MS na campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida de Corumbá, vereadora Ivone Pierezan, vereador Valdecir Malacarne, ambos de São Gabriel do Oeste, e o senhor Adonis Marcos, dirigente da Liga Camponesa Nacional. Quero, então, dando prosseguimento, chamar o nosso primeiro palestrante para o painel Uma Agricultura Saudável é Possível, a importância da campanha permanente no combate ao uso de agrotóxicos, o professor doutor Vanderlei Antônio Pinatti, da Universidade Federal do Mato Grosso. Você quer aqui ou quer ir lá na tribuna? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o convite em nome do deputado Pedro Kemp, que nos convidou a essa mesa, e os demais participantes, outros deputados, vereadores e população. A gente tem toda uma discussão a nível nacional, né, o tema que a gente colocou aqui sobre a questão da campanha permanente. E por que iniciou essa campanha em 2011, né, quando nós, pesquisadores da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, junto com a Fiocruz, a gente começou a fazer algumas análises do aumento do uso de agrotóxico e fazendo alguns cruzamentos de quais regiões que mais aumentavam câncer, malformação, distúrbios endócrinos, distúrbios neurológicos, né? Os estados que mais rapidamente essas doenças aumentaram e dentro dos estados, quais regiões que mais aumentaram, né? E coincidiu, né, com a questão, quanto mais produção agrícola, mais uso de agrotóxicos, maior o número e a incidência, não o número, incidência dessas doenças. E fazendo uma constatação de que em 2011, quando a gente lançou a campanha, o Brasil consumiu 1 bilhão de litros de agrotóxico, né, e passou a ser o campeão mundial de uso de agrotóxico. Lógico, nós somos o campeão mundial, um dos campeões, né, porque tem outros que competem com a gente, de milho, de soja, de algodão, de cana, de boi, e uma agricultura bastante, que a gente chama assim, monocultura e químico dependente, né, que depende da semente transgênica,
e depende dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos, de equipamento, né? E quando a gente divide esse 1 bilhão pela exposição, não está falando que a gente consome, a exposição, né, de 200 milhões de habitantes, nós tínhamos na época 5 litros por habitante, hoje já são 6 litros por habitante. Se a gente pegar Mato Grosso, consumiu 150 milhões de litros de agrotóxicos, dividido por 3 milhões de habitantes, dá 50 litros. Mato Grosso do Sul, cerca de 80 milhões de litros de agrotóxicos, dividido pela população de quase 4 milhões, né? Vai dar 20 litros de agrotóxicos, né? 2 milhões e meio, né? Entendeu? Então, 80 dividido por 3 milhões, né? Vai dar aí 30, quase 2 milhões e meio, quase 30 litros por habitante, né? Menor do que o Mato Grosso, que é 50, e muito maior do que no Brasil, que hoje é 6 litros por habitante, né? E isso é lógico, porque quando a gente fala agrotóxicos, a gente está falando de herbicida, inseticida, fungicida, os dissecantes e outros tipos de agrotóxicos, né? Nós temos lá uma equipe, lá junto com a Fiocruz, lá em Cuiabá, né, que está ali, uma equipe nossa, com químico, com agrônomo, inclusive o pessoal da Embrapa trabalha conosco, e aí a gente desenvolveu uma série de... quando a gente pega o Brasil e pega lá os 2 estados, que eu acho que é bastante importante, uma discussão mais aprofundada, que aqui hoje em 20, 25 minutos não vai dar tempo, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os 2 grandes produtores, tendo no meio aí o Pantanal, né? E tendo uma questão importante, que todos os rios, as nascentes dos rios que abastecem a bacia do Paraguai, o rio Paraguai, todas, sem nenhuma exceção, nasce dentro da plantação de soja, de milho, de algodão, de cana, todas, né? O próximo. Ali a questão do PIB, lógico, PIB 40%, né? Mas a gente vê ali quais os riscos sanitário, ocupacional e ambiental que isso está trazendo, né? Próximo. Em todas as etapas do agronegócio, a gente vai ter a questão dos agrotóxicos. Seja ali na primeira etapa do desmatamento, indústria da madeira, agricultura, pecuária, transporte disso tudo, né? Não só transporte do agrotóxico, do fertilizante químico, mas como transporte do nosso boi, da nossa soja, do nosso milho, do nosso algodão, que é quase todo exportado. E a agroindústria em si, né? Do farelo, do óleo, do boi, das usinas de açúcar e álcool, que todos esses produtos vão ter resíduos de agrotóxicos. A gente diz assim que todo produto químico que se usa na agricultura, ele vai ter resíduos de agrotóxicos. E a gente chama de resíduo porque é um termo técnico na química, que parece assim, menosprezando, mas é resíduo porque trata-se de microgramas por quilo. E microgramas por quilo na saúde é bastante impactante, né? Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com o hormônio em picograma, 1000 vezes menor do que o micrograma. E alguns picogramas diferentes, nós vamos ter toda uma doença hormonal, seja de hipófise, seja de tireoide, seja do pâncreas em relação a diabetes, seja, né, do desenvolvimento embrionário, picogramas. E quando se trata de microgramas, é 1000 vezes maior, porque tem vários e vários tipos de agrotóxicos que são cancerígenos, que são teratogênicos, que causam distúrbios endócrinos, distúrbios neurológicos, distúrbios psiquiátricos. Mas aí vem uma pergunta, mas como é que registrou-se isso no Brasil? É uma discussão que a gente está fazendo e que a gente teria tempo de fazer, e o Luiz Cláudio, inclusive, vai fazer um pouco isso. Agrotóxicos, esses que tem, alguns que são registrados, têm mais de 50 anos. Mais de 50 anos.
Diferente dos Estados Unidos, em que o registro vale, né, por 10 anos e tem que reavaliar tudo. Nós estamos tentando reavaliar 14 agrotóxicos, 14, desde o ano 2008. Daqui uns dias vai completar 10 anos, a gente conseguiu reavaliar e limitar e proibir 4 deles. Imagine, na época registrou, não era cancerígeno, não tinha nenhuma suspeita. E hoje, o mais utilizado, que depois a nossa colega do INCA vai discutir um pouquinho, que é o glifosato. Agora, em março, um trabalho da Organização Mundial de Saúde colocou o glifosato e mais 4 tipos de agrotóxicos, princípio ativo, como potencialmente cancerígeno. Para o homem, porque ele é comprovadamente cancerígeno para 3 mamíferos. E nós somos o quê? Mamíferos. Mamíferos, e mamamos muito, quando pode, porque ultimamente tem alguns até implicações sobre como é que está a qualidade do nosso leite materno, segundo várias pesquisas, não só nossa, sobre resíduo agrotóxico no leite materno, várias pesquisas a nível mundial. Deu repercussão bastante aquela que nós fizemos lá em Mato Grosso, né, uns 3 anos atrás, mas ela tem na China, na Índia, nos Estados Unidos, né, no Canadá, Japão, resíduo agrotóxico no leite materno, justamente nas regiões que mais produzem alimentos e mais usam agrotóxicos. O próximo. Legislação, a gente tem, eu botei ali um punhado, que o Luiz Cláudio vai falar depois, né, um mosaico. E eu pergunto se aqui em Mato Grosso do Sul estão respeitando todas as legislações. Eu só cito uma, que é da pulverização aérea, que estabelece a instrução normativa do MAPA número 2, 2008, 500 metros de residência, área de preservação ambiental, criação de animais, porque os animais também respiram, córrego, abastecimento de água. Façam uma avaliação sobre isso. E depois outras leis. O próximo. Aqui, como está a plantação, né, de soja, vamos dizer assim, ele em cima. O outro do lado é todas as plantações, aquele roxo é monocultura, e embaixo já um mapa do IBGE sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil. O próximo. Aqui a grande produção agrícola, né, tá lá 73 milhões já, isso em 2012, se a gente pegar essa última safra 14, 15, já está quase 90 milhões de hectares. E o uso de agrotóxicos lá, aquela faixa vermelha, está lá 1 bilhão de litros de agrotóxicos. O próximo, aqui, uma das questões é quanto se usa na soja? 12 litros de agrotóxico, entre herbicida, inseticida, fungicida, dessecante. Se a gente pegasse isso há 10 anos atrás, era 8 litros, passou para 10, passou para 12. Né? Porque teve isso, depois a gente pode discutir. Está lá Mato Grosso primeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul. Né? Entre os principais que consomem. O próximo. Aqui algumas imagens, né, lá de Lucas do Rio Verde, que se planta até na beira das casas, na beira dos córregos, sem respeito primeiro ao Código Florestal, e depois se planta e pulveriza. Próximo. As comunidades rurais, aí é Lucas do Rio Verde, mas esses dias atrás a gente esteve lá em Rio Verde, né, em Goiás, aquele caso que o avião passou por cima da escola, e isso acontece cotidianamente, pulverizar, inclusive, em volta das comunidades. Ali tem uma comunidade, tem uma escola, tem um centro de saúde, né? E dessa maneira. O próximo. Aqui é um outro município, Campo Verde, o próximo. Aqui é Campo Novos dos Parecidos, o próximo. Aqui já é Dourados, né? A gente coloca ali que é o município mergulhado na plantação de soja, de milho, de algodão. E tem um grande problema, é um grande produtor de algodão e é o que mais consome, inclusive, agrotóxico, cerca de 24 a 30 litros por hectare numa safra. Próximo.
Aqui está lá Chapadão do Sul, né? Também uma cidade mergulhada dentro da plantação. Aí quando está tudo verde, o próximo. E aqui na Intersafra, lá o verde, e aqui na Intersafra o próprio Chapadão, né, do Sul. Próximo, aqui São Gabriel do Oeste, da mesma maneira, e como se não tivesse nenhuma influência do ar, né, da água do subterrâneo, da chuva. Nós temos pesquisa de agrotóxicos na chuva, não é a que a gente chama assim, chuva ácida, é chuva com agrotóxicos. Próximo. Aí Bandeirantes, da mesma maneira. O próximo. Aí o outro município, nossa, pega 3 municípios aí no sul do estado. O próximo, né, Maracaju, né, que é um grande produtor, tá ali, também mergulhado. Olha como é que está os córregos. Os córregos, por isso que eu disse que todas as nascentes vão parar no Pantanal. Próximo, Rio Verde, Goiás, o próximo. Próximo, São Paulo, próximo. Aí um dos ícones, né, que é o Xingu, todas as nascentes nascem no meio da plantação de soja, de milho e de algodão. O próximo. E aqui todas as nascentes do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todas nasce dentro da plantação de soja, de milho e de algodão, que é aquela faixa amarelada e um pouquinho mais escura. Próximo, aqui, só comparando um tipo de cultura, que é a soja, está lá 2002 e 2012, né? 2002 e 2012, segundo os dados de produção, inclusive, do IBGE. Se nós colocarmos ali algodão, milho, cana, né? Aquilo vai. O próximo. Aí o cotidiano, né, que a gente chama deriva, o acidente, próximo, por avião, próximo. Aqui terra indígena, uma pulverização em cima de uma aldeia indígena, próximo. Aqui, se existe uso seguro do agrotóxico, né, a gente pergunta, uso seguro para quem? Se o trabalhador estiver, eu falo assim, igual um astronauta, porque é isso que manda a Fundacentro, que é a Fundação de Pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que manda o Ministério da Saúde com todo aquele investimento que está ali, né, óculos, porque o agrotóxico penetra pela mucosa ocular, o respirador, o químico, toda a roupa impermeável, né, ele vai estar seguro, esse trabalhador. Agora, ele está pulverizando. O que adianta ele estar seguro e estar pulverizando a alface, a banana, a uva, a melancia, o couve? Aqui lá de cima realmente não tem nenhuma proteção, né? A soja, o milho, o algodão, e vai sair resíduos nesses cereais. O próximo, aqui em relação à embalagem vazia, né? Porque foi aí que a gente mobilizou uma grande pesquisa nacional, nós no Mato Grosso, Raquel Rigoto, que apareceu aí no Ceará, Lia Giraldo em Pernambuco, a Fiocruz lá no Rio Grande do Sul, outros pesquisadores, para falar assim, aonde que foi parar o que estava dentro? Agora a embalagem está vazia. Ótimo, vamos recolher, porque é uma embalagem vazia, que é um plástico que pode ter alguns ml, né? Ninguém é doido de jogar litros e litros, mas alguns ml de agrotóxico, principalmente porque é feito a tríplice lavagem, mas nós temos que perguntar aonde que foi parar o que estava dentro. E aí nós iniciamos uma série de pesquisas já há mais de 10 anos no Brasil, né? Nós com algumas lá, com outros tipos de pesquisa, vai no ar, na água, na chuva, no leite, no sangue, na urina, nos alimentos, né? E esse que a gente tem que perguntar, contamina esses componentes todos e depois contamina os nossos componentes, o nosso sangue, nossa urina, nosso leite materno, nossa gordura, nosso cérebro, que tem muita gordura no cérebro. Tá? Próximo. Né? Onde foi parar o que estava dentro? Próximo. Aqui vai em todos os componentes que eu já falei, na chuva, no ar. Próximo. Aqui, a primeira constatação é nos alimentos. Esse é o último dado do PARA, não saiu ainda os dados de 2013, né, Luiz Cláudio? Ainda não saiu, quer dizer, mas mesmo assim, a gente vai ter 25% das amostras que a gente chama insatisfatória. Quer dizer,
estava acima do limite permitido ou foi usado um agrotóxico permitido na soja, se usou na couve. 42% satisfatória, mas com resíduo, porque está abaixo do limite máximo permitido. E apenas 33% que a gente chama assim sem resíduo. Quer dizer, 2/3 dos nossos alimentos que estão na nossa mesa, daqueles 20 alimentos que estão lá, tem agrotóxico. Porque para nós não fala assim, está abaixo do limite permitido. Mas como é que é calculado esse limite permitido? Como é que é calculado? A gente tem que discutir um pouquinho isso, tá? E mesmo assim, voltando naquele, mesmo assim, porque não é analisado o Ministério da Saúde, no PARA, que analisa 234 princípios ativos, não analisa o glifosato. O glifosato e o seu derivado, que é o AMPA. Se analisasse esse quadro aí, estaria pior. Próximo. Aqui, uma pesquisa no Pantanal, pegando desde o Rio Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Rio Apa, Rio Negro e Correntes, né, que foi feito em 2001, e nós estamos repetindo essa pesquisa agora, né? Está ali a quantidade de resíduo agrotóxico, principalmente nos sedimentos. Os sedimentos, né? Porque se a gente pesquisar na água, a água caminha, mas pesquisa no sedimento, está lá os níveis de agrotóxicos naquele quadro ali, todo colorido, cada um daquele é um tipo de agrotóxico. E isso antes e depois da chuva, né? Que lava o fundo do sedimento e vai parar, atravessa todo o Mato Grosso do Sul, atravessa Paraguai e vai parar lá em Buenos Aires. Próximo. Aqui, piscicultura, nas nascentes do Rio Paraguai, né? E a soja tem agrotóxico? Não tem, que é a ração. O milho tem agrotóxico? Não tem. Outros componentes, e está aí, e outras pisciculturas. Próximo. Aqui, para a gente já terminando, uma constatação dessa poluição, é o que a gente chama assim, o boletim do CISÁguas do Ministério da Saúde. O último boletim, né, que saiu naquele volume 46, número 4, 2015, desse ano, aquele mapa é onde foi pesquisado. O próximo, aqui, está ali, pode olhar, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O verde é que está com agrotóxico, abaixo do limite permitido, mas tem agrotóxico. Todos aqueles municípios, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o vermelho, que já estão acima do limite permitido. Como é que foi parar na água potável, esses agrotóxicos? Então a gente coloca lá, 21% já acima da portaria 2.914/2011, que é a portaria de potabilidade da água. É um alerta aqui para Mato Grosso do Sul, está lá quantos municípios, né? Vide esse boletim, é o último do Ministério da Saúde, desses CISÁguas, informação. Aqueles que estão em branco, que não informaram, mas se informar, né? Porque não são todos, olha lá, só 1.598 que informaram dos mais de 5.000 municípios do Brasil. Eu vejo isso, que água que nós estamos bebendo. Que água que nós estamos bebendo. O próximo, ali as portarias de potabilidade, a gente pode discutir, terminou, próximo. E depois as doenças, que pode ser aguda, subcrônica e crônica, que trazem essa contaminação da água, do ar, da chuva. O próximo, aqui, desde as agudas, que vai desde as gastrointestinal, hepática e pode morrer, as crônicas, que são problemáticas, psiquiátrico, cognitivo, tem estudos que dá distúrbios cognitivos, criança que mora perto da lavoura vai pior na escola, porque há vários agrotóxicos que eles dão perturbação neurológica, né? Ela está lá neurológica, inclusive doença de Parkinson, não estou falando que só o agrotóxico dá doença de Parkinson, mas é um das causas, né? Desregulador endócrino, diabetes, tem agrotóxico que influencia no metabolismo da insulina, né? Tireoide, infertilidade, depressão imunológica, que vai potencializar, inclusive, os efeitos cancerígenos e teratogênicos,
né? Teratogênico, malformação, né? Hoje tem o nascimento de malformação bastante grande, mutagênico e carcinogênico. E quando a gente faz uma análise dos estados, depois eu vou mostrar se der tempo próximo, aqui, essa discussão agudo e crônico não é de hoje. Em 96, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, já apresentou essa tabela e que a gente fica agora, a Brasco retomou essa tabela 2013 no nosso dossiê, mas está lá, sintomas de intoxicação aguda e crônica dos agrotóxicos, dos inseticida, fungicida e herbicida. Próximo. Aqui, a revisão, né, que depois o Luiz Cláudio vai falar, desses 14 agrotóxicos. Próximo. Aqui, o aumento das intoxicações agudas, né, que passou ali de 5 mil para 10 mil, dobrou em 6 anos. Dobrou em 6 anos. Desde do agrícola, que aumentou mais de 50%, o doméstico triplicou, saúde pública dobrou, raticida dobrou, né, e o veterinário, que a gente pensa que não, que usa em boi, em gado, em porco, também dobrou nesses últimos anos. O próximo. E depois vem toda uma constatação de vários trabalhos, inclusive daqui de Mato Grosso do Sul, o professor Dario, não sei se ele está presente, que ele vai participar da mesa 2, lá da Química, né? O professor Dario, que está aí, um dos trabalhos lá sobre agrotóxicos e suicídio, e aí malformação, câncer, distúrbios endócrinos neurológicos. A gente, no Brasil todo e no estado de Mato Grosso. Próximo. Aqui, pré-câncer, já modificação de DNA. Próximo. Os transgênicos, que a gente vai ter que discutir um pouco, né, que é o que é uma soja transgênica, um milho transgênico, né, milho transgênico só RR, mais BT, e agora o que foi aprovado tem uns 3 meses, a soja, o milho transgênico resistente ao 2,4-D. Terrível, terrível. Além de ter dioxina na sua composição, ele tem todo, que é cancerígeno, todo um fator teratogênico que causa malformação. Próximo. Aqui, o próximo. Aí, no Mato Grosso, para a gente terminar, aonde mais tem um mapa, já tem dezenas de trabalhos e dissertações de mestrado, doutorado, nos 3 polos, maior produtor no estado do Mato Grosso, é o maior consumidor de agrotóxicos ali embaixo ali, né? Alguns municípios com 7 milhões e meio, 8 milhões de litros de agrotóxicos em torno do município, e é justamente onde tem mais incidência de câncer, de malformação, distúrbios endócrinos, distúrbios neurológicos, né? E possivelmente aqui em Mato Grosso do Sul vai ser da mesma maneira. Tá? O próximo, para a gente terminar. Aqui, alguns estudos que a gente fez em vários municípios, agora nós estamos repetindo em outros 3 municípios. Não basta pegar, só ver um aspecto da água. Tem que ver a água, o ar, a chuva, né? Tirar sangue e urina de professores e trabalhadores, né? Ver a água que está se bebendo, né? Pegar as incidências dessas doenças, pegar minhoca, sapo, junto com o pessoal da biologia, ver como é que está a contaminação, peixe, boi, e fazer uma avaliação que a gente chama integrada, como a gente fez. Leite materno, que a gente fez e estamos repetindo em outros municípios, repetindo também lá no Paraná, que o pessoal está fazendo, né? Deve ser. Aqui, estive na Fiocruz hoje de manhã, Fiocruz, Mato Grosso do Sul, e tem lá uns trabalhos que foi solicitado, vamos ver se sai financiamento para fazer nessa linha de pesquisa aqui no estado. Vocês vão se surpreender. A água, né, principalmente em escola rural, escola urbana, e compare escola rural e escola urbana, os professores, os alunos, a água que estão bebendo, a chuva, o leite materno, né, o que está acontecendo comparando o rural urbano. O próximo, só para a gente terminar, o próximo, aí do leite materno, o próximo, aí, e precisa imediata implantação da vigilância em saúde, de maneira mais incisiva, né? Desde a questão dos alimentos. Como é que é feito os alimentos aqui? Só o PARA, que vem aqui, pega algumas amostras aqui em Campo Grande, aí no interior.
Como é que está o Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimento? Como é que está a nossa água aqui? Implantar para valer a vigilância que a gente chama ambiental. A vigilância epidemiológica, fazendo os estudos onde que tem mais câncer e mais malformação aqui em Mato Grosso do Sul. Né? E saúde do trabalhador, como é que está essa vigilância? Se a gente fala assim, a vigilância do trabalhador na zona urbana é ruim. Na zona rural, quase que inexiste. Né? E fazer o que a gente chama assim, a vigilância desse desenvolvimento, para que realmente, espero que as criancinhas façam, né, esse movimento, quero leite sem agrotóxico. Obrigado. Obrigado, professor. Agradecer ao professor Dr. Vanderlei Antônio Pinatti, da Universidade Federal do Mato Grosso, fazer alguns registros aqui. Agradecer a presença da Maria Ferreira Alves, diretora secretária do Sindicato Rural de Camapuã, representando o presidente Saturnino Silvério Pereira, vereador Alex do PT, presente também aqui. Agradecer a presença do engenheiro agrônomo Luiz Alberto Moraes Novaes, presidente da Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, consultor e pesquisador Rômulo Pena Escorza Júnior, da Embrapa Agropecuária, Unidade de Dourados, e o engenheiro agrônomo Renato Roscol, da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso do Sul, passado pelo deputado Pedro Kemp para registro também e chamar o próximo palestrante. Gostaria de registrar, agradecer a presença do nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mocchi, doutor Marco Antônio Delfino de Almeida, Dr. Emerson Calife, procuradores do Ministério Público Federal, e o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Leontino Ferreira Lima, consultor nacional e pesquisador Reginaldo Lopes Minaré, da Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, do empresário ex-deputado Pedro Teruel, representando o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, senhor Yoshihiro Hakamada, presidente do Sindicato Rural de Naviraí e também vice-presidente da Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense, Copasul. Nós vamos passar a palavra agora para o segundo palestrante, pesquisador Luiz Cláudio Meirelles, da Fiocruz, que vai falar sobre o submundo dos agrotóxicos, consequências do poder econômico das empresas nacionais e multinacionais no lobby na liberação de agrotóxicos. Nós estamos estabelecendo um tempo de 15 a 20 minutos, né, em função do atraso aí do início das nossas atividades. Bom, boa tarde a todos, né? Em nome da Fundação Oswaldo Cruz e da Escola Nacional de Saúde Pública, que é a sua unidade, eu agradeço ao deputado Pedro Kemp, ao deputado Zeca do PT e ao deputado Amarildo o convite para trazermos aqui um pouco da nossa vivência em relação a essa questão dos agrotóxicos. Registrar aqui também que eu trago uma experiência enquanto gestor no âmbito do Ministério da Saúde, trabalhando na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na área que fazia a regulação desses produtos, olhando para as questões de saúde. Então, muito do que eu vou falar aqui tem um pouco dessa experiência e das expectativas que a gente tem, tanto no nível federal quanto no nível estadual, em relação a esse controle. É importante registrar que isso é uma reflexão, né? Eu acho que esse tema desperta muita discussão, muita polêmica, mas é importante que a gente reflita que a gente está lidando com uma substância que é agressiva à vida, né? Ela, para funcionar, ela precisa matar, né? Então, ela tem que eliminar as pragas e doenças e, consequentemente, né, a gente, como parte dessa natureza, pode ser atingido. Daí a necessidade do Estado atuar enquanto regulador nesse campo. E registrar que, conscientemente, nenhum fabricante de agrotóxico deseja comer resíduos de agrotóxico. O professor Pignatti trouxe bem aqui, 75% dos alimentos têm resíduo de agrotóxico. A cada vez que você bota uma refeição na mesa, ela está ali com uma quantidade de resíduos enorme. E os estudos têm mostrado que chegam a 17 diferentes tipos de agrotóxico, para o qual a ciência sequer tem ferramental para dizer como é que isso vai funcionar para a vida. O INCA vai trazer uma discussão em que ele assume essa questão, né, de que agrotóxico causa câncer,
E a gente está diante dessa polêmica, que as análises de resíduo não pegam um agrotóxico só, como é o método que se usa para estabelecer um limite. Mas muitas vezes a gente está comendo 20, 30. E se você pensar em diferentes alimentos, você está diariamente ingerindo aquilo em quantidades muito pequenas, que poderão trazer severas agressões à sua saúde, à saúde de quem está nascendo e o comprometimento de futuras gerações. Então, isso impacta tremendamente, não só do ponto de vista, né, do sofrimento das pessoas, como impacta o Sistema Único de Saúde no custo que existe para a gente tratar hoje essa quantidade de doentes que são gerados pelas intoxicações agudas e crônicas. Eu acho que a professora, a pesquisadora do INCA, Márcia, vai tratar desse tema, mas eu queria chamar a atenção para esses fatos que hoje estão aí no topo da discussão e que pensar em mudanças tecnológicas, pensar em alternativas produtivas, pensar, botar muita inteligência nesse processo de produção para que a gente possa garantir a produção, né, tanto das commodities como dos alimentos, e utilizando produtos bem menos tóxicos e utilizando também tecnologias que não empregam esses venenos. E hoje no Brasil a gente já tem muita coisa desenvolvida, nós temos uma política desenhada, que é a Política Nacional de Agroecologia, e o que está faltando muitas vezes é financiamento, é investimento, é agregar toda a pesquisa desenvolvida pela Embrapa por outros setores, para que a gente resolva esse quadro que o professor Pignatti apresentou aqui muito bem, que é um quadro desastroso, em qual a gente está destruindo não só a saúde das pessoas, como está comprometendo as gerações futuras, contaminando rios, lagos, aquíferos, né? Produzindo um imenso impacto na natureza. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente iniciar esse debate. Que antes da gente pensar, às vezes tem brigas apaixonadas que não tem lugar diante de substâncias que já estão proibidas em vários lugares do mundo, já deveriam estar fora do mercado brasileiro, eu vou trazer algumas aqui, há muito tempo, e para as quais a gente já tem alternativa tecnológica para substituí-las. Então, e muita coisa não se faz porque se fica, muitas vezes, polarizando o debate, né? Bom, eu vou me levantar, pedir licença a vocês, eu vou falar. Pode passar primeiro slide, né? Então, já comentei alguma coisa, o Brasil é um dos maiores mercados de agrotóxicos do mundo, né? E não é o maior produtor de alimentos, né? Então, a gente tem que, durante anos, ele esteve na frente desse processo. Agrotóxicos é um dos maiores fatores de risco, tanto é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, já foi falado aqui, né? A Organização Mundial de Saúde já manda retirar produtos classe 1 e 2, que são os extremamente tóxicos, medianamente tóxicos do mercado, que hoje corresponde a 40% do que está registrado no Brasil, por conta do quanto eles afetam as populações, principalmente os países em desenvolvimento. Então, isso exige políticas e ações para que a gente implemente essas decisões hoje tomadas no âmbito internacional, né? E o mais grave dessa situação é que a gente sabe da capacidade reduzida dos órgãos de saúde e meio ambiente nas 3 esferas de governo para desenvolver ações de monitoramento e controle de agrotóxicos. Apesar da gente ter, né, toda uma legislação que explica e explicita tudo que tem que ser feito em termos de controle para esse produto, muito pouco é realizado. Foi citado aqui o PARA. A gente tem os centros de intoxicações ainda são pífios no Brasil, né, para atender esse intoxicado. Né, o Ministério do Trabalho não tem uma ação recorrente na questão das fiscalizações. Então, a gente tem uma série de dificuldades hoje na estrutura, né, para dar conta de um produto que é tóxico na origem e que precisa de uma mega estrutura de controle, né, que é a nossa polêmica. Eu acho que é melhor a gente começar a trabalhar na retirada dos produtos mais tóxicos, né, que essa é uma discussão que a gente tem que enfrentar, e do que ficar montando imensas estruturas para tentar controlar substâncias em que o controle e o monitoramento custam muito caro. Uma análise de resíduo de agrotóxico, multiresíduo, para uma quantidade restrita de agrotóxicos, que hoje nós temos em torno de 430 ingredientes ativos, né, ela custa R$1.000 por análise, né? Então, aí você vai vendo o quanto a gente tem. E a gente só faz para alimento in natura. Nós, no Brasil, ainda não fazemos isso, por exemplo, para alimentos processados, carne, ovos, leite, amostras ambientais e tudo mais. Então, essa questão hoje essas 3 questões que eu vou pontuar aqui e trazer um pouco mais daquilo que é o papel do Estado. Na legislação, né, está claramente definido que o Estado tem um papel importantíssimo na questão do uso, de todas as ações de controle e fiscalização do uso, né? E muitas vezes o Estado não usa todo o seu potencial, ou às vezes nem tomam conhecimento para colocar dentro das suas estruturas
serviços que deem conta desse tipo de problema, né? Então, trago aqui mais ou menos, na forma de mais, algumas dessas imagens. Bom, próximo. Por que regular, né? Como já falei, afeta a vida desde o seu início, né? A criança afetada, ele falou aqui do leite materno, o metabolismo de uma criança que está em desenvolvimento, ele é afetado de diferentes formas de um adulto, né? Então, ele pode desenvolver uma série de outras doenças que não são nem esperadas ou conhecidas. O idoso é afetado de outra forma, contamina o ambiente, afeta o trabalhador, contamina os alimentos, e aí é a coisa totalmente democratizada, que pega todo mundo, né? Todo mundo que come tem que estar vivo, precisa de alimentos, pode estar afetado por esse tipo de situação, né? Então, a regulação se faz necessária por conta da toxicidade inerente a essas substâncias. Próximo. Com relação aos principais usos, agrotóxicos não é utilizado só na agricultura, né? Cerca de 80% a 85% são destinados à produção agrícola, tá? Mas eles também entram nos armazenamentos dos alimentos, nas campanhas sanitárias, né? No uso veterinário, no uso doméstico, identificação de logradouros públicos, são esses produtos que a gente usa diretamente dentro de casa, e ambientes hídricos. Então, nós temos, e até outros ecossistemas, que não temos produtos aprovados, mas a legislação prevê. Então, nós temos um conjunto de usos, né, que são diferenciados e que também são diferenciados na hora do seu registro, que eu vou falar posteriormente. Com relação ao cenário que nós temos hoje, são cerca de 20 grandes indústrias, né? Isso aí são valores aproximados. No mundo, aproximadamente 38 bilhões de dólares por ano e um volume de 5 milhões de toneladas. No Brasil, são 6 grandes indústrias, mas hoje nós temos 130 empresas registrantes, tá? Esse eu coloco ali embaixo, esse aumento, ele foi muito impulsionado a partir de 2008, né? As empresas duplicaram a partir de 2008, e chamar a atenção também que boa parte dessas empresas são apenas escritórios, tá? Aí entra com importância o papel do Estado, na hora do licenciamento ambiental, de estar junto na discussão do licenciamento ambiental, que empresas que só são escritórios, elas não têm capacidade financeira, muitas vezes, para responder por acidentes. Se um caminhão cai no rio, né, trabalhadores são afetados, quem que vai pagar essa conta? Normalmente, vai para o bolso do contribuinte. Então, a gente precisa ter esse debate hoje a nível nacional, pensando na capacidade financeira das empresas. E no Brasil nós não temos nenhum mecanismo de compensação para que as empresas que causam dano, elas sejam penalizadas. O caminho é sempre a justiça, e a justiça a gente sabe que muitas vezes é demorada, né? Mas não temos um mecanismo direto para resolver essa questão. As vendas no Brasil, né? Em torno de 7,5 bilhões de doses, aí dados de 2012, que eu peguei da Anvisa, volume 1 milhão de toneladas anos, o professor Pignatti falou, ainda dividindo por 200 milhões, dá 5 quilos aproximadamente por habitante, né? São 432 ingredientes ativos em 1.500 produtos comerciais, distribuídos daquela forma ali, os herbicidas, que já se falou aqui no glifosato, paraquat, 2,4-D, né? São os mais importantes herbicidas hoje utilizados no país, né? E também com relação às embalagens vazias, ali eu não comentei aquela última informação, 50% das empresas hoje não estão vinculadas ao INPEV, tá? Que é um instituto criado pelo próprio setor das empresas para dar conta da coleta de embalagens vazias. A gente fez um levantamento ali em 2011 para 2012 e isso ficou demonstrado. Então, isso quer dizer, para onde vão essas embalagens, né? E que elas deveriam estar vinculadas ou estar organizadas de alguma maneira para fazer a devolução. Próximo. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Aí só está um demonstrativo das 6 principais empresas, né? Singenta, Baia, Baixo, Daldo, Pom, Monsanto são as principais empresas hoje que atuam no mercado brasileiro. E essas outras aí que não são tão pequenas, né? Mas elas orbitam muito em torno dessas outras, né? Próximo. Próximo. Com relação às intoxicações, a OMS estima em torno de 3 milhões de intoxicações, né? 1% seria associado à morte por câncer, isso já no estudo bem antigo, eu acho que a Márcia vai poder trazer dado mais atualizado, né? E a contaminação por alimentos é uma preocupação importante hoje a nível internacional, né? Isso é um boletim da Organização Mundial de Saúde, da OPS. Próximo. No Brasil, aí, nós tivemos em torno de intoxicação registrada em torno de 14 mil intoxicações, né? Que aí, quando você fala disso, envolve produto de uso em áreas urbanas, produtos de uso agrícola
e as outras categorias de produto. Próximo. Tá? E a faixa etária é aquela faixa onde o homem está na idade produtiva, o homem e a mulher, né? Em idade produtiva, que são os mais afetados pelos agrotóxicos. A gente vai ver aí que de 15 a 49 anos, né, eles são os mais afetados. Essas informações são obtidas no Cinetox, que é um sistema da própria Fundação Oswaldo Cruz, do Centro de Informação Científica e Tecnológica, e que pode ser acessado por quem desejar mais detalhes, né? Próximo. E falando de intoxicação, é bom lembrar que aquilo que é registrado, né, é muito menos do que acontece. Tá? Aí está o exemplo do iceberg, que é uma forma clássica de apresentar essa informação, né, que os casos que são notificados de intoxicação, eles não chegam a 2, 3% do total do que acontece. Né? Segundo a OMS, para cada 50 casos, né, de intoxicação, somente 2 eram registrados. Então, você vê que a gente tem uma discrepância grande em relação a isso. Por quê? O profissional de saúde não tem informação em como atuar, porque os serviços não estão estruturados, não existem laboratórios a nível estadual que dê conta disso, não existem serviços para que o médico se dirija e reporte o caso. Quando existe, o médico não faz a notificação para encaminhar ao Ministério da Saúde, que hoje é um agravo de notificação compulsória, né? Para que a gente conheça esse registro. Então, a gente tem muitas vezes, e como não se tem conhecimento, os trabalhadores vão adoecendo, não se sabe do que, cai naquela coisa geral de sinais e sintomas de qualquer doença, e a pessoa acaba não tendo assistência devida. Então, urge fazer isso. Os programas de vigilância que foram levantados pelo professor Pignatti são importantes para identificar aquilo que está aí escondido, né, que é essa porção imensa do nosso desconhecimento em relação aos agravos, ou que não tem registro para isso, e que também dificulta todo o debate de políticas. Né? Na hora que você vai discutir políticas e serviços, muitas vezes se diz, não tem necessidade de ter orçamento, porque cadê os dados que estão morrendo de intoxicados? Né? Mas se você vai numa área rural, já fiz busca ativa de casos em municípios do Rio de Janeiro, você chega lá, 40% dos entrevistados ou dos avaliados pelos médicos têm sinais e sintomas compatíveis com a intoxicação. Aí é 40 para 100. Né? Próximo. Chamar a atenção aqui com relação à questão do marco legal. Né? A Constituição, ela fala em controlar e fiscalizar procedimento a substâncias tóxicas, né? Executar ações de vigilância sanitária, participar do controle e fiscalização de substâncias e produtos tóxicos. E todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. É isso que está na Constituição, e com base nisso que atuam todos os servidores que trabalham nesse campo. Próximo. Com relação à legislação de agrotóxico, ela dispõe de todas as etapas, eu não vou definir ali, né, de que tem que ser controladas pelo Estado brasileiro, tanto a nível federal como estadual. Próximo. Por que eu estou trazendo isso aí? O registro hoje no Brasil de um agrotóxico passa pela área de saúde, de agricultura e meio ambiente. A agricultura vê a eficácia, se o produto controla aquela praga para o qual ele diz controlar. A Anvisa, né, que está vinculado ao Ministério da Saúde, que é a atribuição do Ministério, ela avalia toxicologicamente para ver se ele causa danos à saúde humana, e o IBAMA, questão ambiental, se causa dano ao meio ambiente. As avaliações são independentes, e se a avaliação gerar um parecer negativo, o produto não pode ir ao mercado. Tá? Então, hoje, o nosso sistema funciona dessa maneira. Eu estou comentando isso, que não vai dar tempo de eu aprofundar posteriormente, é que hoje nós temos vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, na contramão da história, de tudo que a gente falou aqui inicialmente, né, tentando tirar as competências da área de saúde e meio ambiente, que são as áreas que têm expertise para fazer esse tipo de avaliação. Então, é importante trazer isso aqui num lugar como esse, porque a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Tá? Que isso é um retrocesso, isso vai na contramão de que todo mundo está fazendo. O mundo inteiro, o mundo que mais debate essa questão, está colocando nas áreas de saúde e meio ambiente esse debate por conta do perigo que essas substâncias representam. E no Brasil existem, né, projetos de lei tentando tirar as competências da área de saúde e meio ambiente e deixar exclusivamente na agricultura, que é a que tem o olhar mais para a questão econômica da produção, né? E tirando mudando esse circuito aí. Próximo. Acho que você vai preencher. Então, o nosso sistema funciona dessa maneira, né? Agora, como foi dito aqui, um produto no Brasil ele é registrado ad eterno. Registrou, vale para sempre. Em outros países, o registro vale por 5 ou 10 anos.
A única maneira de você retirar um produto perigoso do mercado é fazer uma reavaliação, e que é um processo extremamente penoso e complicado, e que é objeto de muita pressão, né, de diferentes setores para que essa decisão não se consolide. Daí, desde 2008, a gente está com uma série de produtos pendurados, que eu vou mostrar uma tabelinha rapidamente falando disso, né? Próximo. O registro do uso agrícola no mapa, próximo. O registro, quando o produto é de uso não agrícola, é preservante de madeira, o registro é no IBAMA, é quem dá o número no produto, próximo. E o registro, quando é produto para saúde pública ou produtos para uso em ambiente doméstico, é feito pela Anvisa, que é Ministério da Saúde, né? Desde muito. Próximo. Próximo, vamos passar essas duas. Próximo. Aqui falando das competências do Estado, né? A fiscalização dos agrotóxicos componentes afins é da competência com relação não, próximo, por favor. Com relação à competência do Estado. Aos Estados cabe, no artigo 71, a fiscalização dos agrotóxicos, né? Então, os órgãos estaduais e o Distrito Federal podem fiscalizar o uso e o consumo de produtos agrotóxicos, né? Os estabelecimentos de comercialização de armazenamento e prestação de serviços, e também a devolução e destinação de embalagem vazia. Isso pode ser feito tudo pelo Estado, né? E, ainda, transporte dos agrotóxicos componentes e afins, próximo. Coleta de amostras e análise de fiscalização, a gente fala do PARA como um programa nacional, mas o PARA foi construído junto com os Estados, dada a complexidade desse tipo de análise toxicológica. Então, foi a maneira de se trabalhar. Mas o Estado pode fazer isso independentemente, publicar seus resultados, e, até por um artigo da lei, quando o produto, né, se o Estado entender que existem riscos à saúde, ele pode ser mais restritivo que a União e proibir, por decisão da Assembleia, né, a utilização em seu território. Então é importante chamar a atenção disso, e que também essa ferramenta é pouco usada. Mas a gente tem que passar a usar mais essa questão. Se o Estado, se a gente está tendo muito problema aqui no Mato Grosso do Sul, com determinados tipos de agrotóxicos, isso pode ser debatido na Assembleia e esse ingrediente ativo ser restringido, né? Aí vem ali, coleta e resíduos de agrotóxicos. Programas de monitoramento de resíduos podem ser feitos, independentemente da União fazer ou não, né? Então, é importante chamar atenção para isso, porque é um ferramental importante para o debate nacional e ajuda quem está lá hoje a nível federal na mudança das leis, dos regulamentos aí que estão aí colocados. Próximo. Aí são os exemplos próximos, condições de manipulação, aplicação, e aí eu trago o exemplo do cenário que é o cenário usual na agricultura brasileira e que a gente tem que enfrentar. Falta EPI, falta informação para poder ler rótulo e bula, próximo. Aí uso veterinário, próximo. Aí é uma aplicação mais DMDA, mecanizada, próximo. Em ambientes domésticos, né, próximo. Aí nas campanhas de saúde pública, como a gente vê muitas vezes isso acontecer, né, com os farmacêuticos, próximo. Condições de armazenamento, a condição precária de armazenamento, que tem espaço exclusivo segundo a lei, próximo. Condições de descarte, aí você vê na beira de um córrego, muita coisa descartada, e próximo. Aí na beira de um lago, próximo. E a organização territorial, que é o que já foi falado aqui pelo Pignatti, que é uma discussão que os Estados têm que avançar também, porque a União até hoje não conseguiu resolver, que é essa proximidade da aplicação das áreas de moradia, né? A gente está vendo ali um exemplo que a plantação vem até a borda da casa da pessoa, e possivelmente os produtos são aplicados ali, expondo aquela família, nos dois casos. Próximo. E o comércio irregular, né? Felizmente esse produto a gente conseguiu proibir, foi um dos que estavam em reavaliação, que era o chumbinho. Mas, de qualquer maneira, ainda temos alguns anulados, que é o comércio ilegal, e também, no caso do Mato Grosso, é importante chamar a atenção para o contrabando via fronteira, de muitos produtos que muitas vezes são perigosos e que precisam ser controlados, né? Próximo. A reavaliação, próximo. Próximo. Aqui nós temos um quadro que mostra os produtos, que isso foi citado aí, né? Em vermelho está os que já foram banidos. Desde o ano 2000, desde o momento da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vários produtos foram retirados. Produtos que não tinham dossiê toxicológico, produtos que eram perigosos à saúde, né? Esses que estão aqui em roxo são os que estão aí pendurados para a conclusão da sua reavaliação, né? São produtos que já foram avaliados em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Anvisa, né? E isso desde 2010, essas notas técnicas estão lá, carecendo só da publicação dos regulamentos.
Então é importante dizer que precisam se tomar uma decisão, e não só nesses, né? E na realidade, quando a gente parou nesses aí, existem vários outros que precisam entrar em reavaliação, né? Que alguns foram citados, outros não, para que a gente avance nesse debate a nível nacional das substâncias mais tóxicas e muitas que já são proibidas em outros países, né? Então aí nós temos um quadro mais ou menos de como é que está esse cenário e do pouco que se pode avançar. Chama a atenção também que a reavaliação não é só de saúde, a reavaliação é também de eficácia, cabe ao Ministério da Cultura fazer seu papel, quando o produto não tem mais eficácia, para o agricultor não está usando um produto que não funciona. Já vou concluir. E a reavaliação também, ela é de ambiental. Esses órgãos têm que fazer isso, né? Já que nós não temos mecanismos de re-registro no país. Então, a única maneira de você tirar um produto que é perigoso ao meio ambiente, que perdeu a eficácia ou que causa dano à saúde, é através desse procedimento. Próximo. Né? O próximo. Vamos lá. O meu tempo já esgotou, viu, gente? Você desculpa, eu vou deixar a apresentação aí. Próximo. Aí o Pignat mostrou, trouxe um dado mais anterior, que eu botei de 2010, mas a faixa tem sido a mesma, né? E corrobora com aquilo que eu disse anteriormente. 75% em média dos alimentos